Olá, boa noite, sementinhas. Tudo bem com vocês? Estamos indo para nossa segunda live do ano 300k, hein? Segunda live de 38. Vou dar um tempinho aqui para as pessoas irem entrando. A nossa convidada já chegou. Oi, Cris. Então eu vou falar um pouquinho aqui, enquanto o pessoal vai entrando, vai dando um tempinho para o pessoal entrar. Eu vou fazer as apresentações, vou relembrar o motivo dessas lives, né? Então, esse ano eu tô com o projeto, o Movimento Ano 300k. É o ano que eu quero ajudar o máximo de pessoas a perderem peso, a emagrecerem de forma saudável e consistente e sustentável, tá? E eu quero chegar no final de 2022 com o máximo de pessoas com o peso saudável e eu quero atingir a meta de 300 quilos até o final do ano. Por isso que o movimento se chama Ano 300k, 300 quilos. E lá no final do ano, o que eu vou fazer com essa meta batida? Que vocês vão me ajudar. Eu vou transformar esses 300 quilos em ração em alimentos para doação no final do ano, tá? Então, olha que legal. Então, você emagrece de maneira saudável, atinge o seu peso ideal, tem uma melhor qualidade de vida e ainda ajuda outras pessoas e outros animaizinhos. E quem me conhece sabe que eu sou uma amante dos animais, né? Então, é esse o objetivo do ano 300k. Então, toda quarta-feira, às 8h27, eu vou fazer uma live aqui abordando um assunto, um tema que vocês me trazem como um problema, uma dificuldade que vocês têm aí para fazer o controle da alimentação e que pode estar atrapalhando o processo de emagrecimento, tá? Então, a primeira live, nós conversamos sobre as diferenças entre os quatro tipos de fome, né? Vamos só relembrar: fome emocional, fome física, apetite e a fome social, tá? Então, a gente abordou bastante e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Cris, que é aromaterapeuta. A gente vai trazer uma abordagem aí de como a aromaterapia pode ajudar vocês, tá bom? Então, eu vou fazer as apresentações da Cris e já vou chamar ela para entrar aqui na live, tá? Bom, já vou chamá-la. E aí eu faço as apresentações com ela aqui. Deixa eu ver. Esperar a Cris aceitar o pedido. Ui, tá pro lado errado a minha câmera. Opa, e a minha tá lá do no lado da... meu. Tá do lado da bagunça. Oh, meu Deus. Ô, tecnologia, e o meu tava mirando o meu umbigo, Cris. A tecnologia e as suas verdades. Faz parte. Tudo bem, Gi? Tudo, e você, Oh, Cris? Tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Então, seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada por aceitar o convite, de poder proporcionar aí uma ajuda para a galera aí no ano 300k. Então, eu vou fazer a sua apresentação, tá? Então, a Cris, o nome dela é Cristina Giacom, tá? Então, ela é mulher, filha, esposa, mãe e aromaterapeuta clínica, tá? E psicoaromaterapeuta. Nome difícil, Cris, tive que ler. Isso, difícil mesmo. Psicoaromaterapeuta, bem interessante. E ela escolheu a aromaterapia, gente, devido aos desafios familiares mesmo, né, Cris? Quer contar um pouquinho pra gente? Sim. Na verdade, eu iniciei num processo... Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Não, na verdade, eu iniciei com um processo de autoajuda, né? Eu fui buscar para mim e a partir desse momento eu percebi que eu podia auxiliar o meu filho TDAH, né? E aí eu fui descobrindo, né? Conseguindo muito sucesso nos tratamentos. E aí chegou uma hora eu falei, poxa, mas só para mim isso aqui, né? Eu preciso compartilhar com mais pessoas e aí acabou virando uma profissão, né? A aromaterapia clínica, ela mexe com a parte física, também emocional, né? E a psicoaromaterapia, ela vai direto no emocional. São tratamentos distintos, porém são parecidos. Mas psicoaromaterapia é mais emocional, aromaterapia clínica eu consigo mexer com os dois.
o físico e também o emocional. Não, a aromaterapia eu não consigo tratar uma coisa só. É sempre o emocional vai estar junto, mesmo que seja uma dor física, o emocional também vai estar sendo tratado nesse momento. Nossa, que interessante. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre a psicoaromaterapia. Não Essa é a minha conhecia. primeira formação. A minha formação eu comecei pela psicoaromaterapia e eu falei, meu Deus, que tem dentro desses olhos aqui que eu preciso descobrir, né? E aí eu fui para uma formação de 1 ano e meio para, né, conseguir entender e, enfim, conseguir auxiliar as pessoas da melhor maneira possível. Mas foi através da psicoaromaterapia que eu conheci os óleos essenciais. Fiz um curso básico antes, mas não preencheu. E aí eu conheci a psicoaromaterapia e acabei me apaixonando. Nossa, deve ser sensacional mesmo. Deve ser Isso, um assunto e é uma fascinante. reviravolta pessoal, é uma reviravolta pessoal. São mistérios que aparecem, situações que vão aparecendo, né? E eu falei, poxa, eu preciso auxiliar outras pessoas com isso também, né? E aí virou a profissão. Que bom, Cris, muito bom. E é muito bom quando a gente tem um benefício próprio com alguma experiência, né? E Sim. a gente quer divulgar, quer gritar isso para o planeta, para todos terem benefícios, né? Para eu compartilhar, precisa fazer sentido para mim. Que nem às vezes uma pessoa vem me procurar e me pergunta de algum óleo essencial. Eu falo, ó, eu sei, né? Eu tenho ideia do que ele faz, mas eu não senti. E a grande maioria dos óleos essenciais que eu prescrevo, né, na hora de fazer a sugestão de tratamentos, são óleos essenciais que eu já vivenciei. Eu já experimentei, eu já inalei, já passei no braço. Então, eu sei exatamente o que eu estou passando para o interagente, né? Eu tenho um pouco de ideia do que ele vai sentir, porque a gente é muito singular, cada um sente de uma forma, né? Então, a aromaterapia ela é muito intensa. E para que você consiga, né, caminhar junto com o interagente, você precisa conhecer profundamente de óleo essencial. E isso, para mim, é mágico. Eu fico encantada. Nossa, eu imagino. Nossa, e é um assunto bem importante, né, Cris? Porque a aromaterapia está assim, sendo bastante discutida, né? Discutido, e isso é importante a gente saber que não é de forma indiscriminada, né? Não, não pode, porque a aromaterapia, da mesma forma que ela pode te auxiliar, ela pode te atrapalhar em muito, e não é pouco, não, é muito. E aí, depois, você faz mau uso do óleo essencial, é muito fácil sair por aí dizendo que a aromaterapia não serve, que para mim não serviu, mas precisa entender que existe um óleo essencial apropriado para cada pessoa, né? Não é porque um óleo essencial serve para minha mãe, que vai servir para o meu pai, para o meu irmão, né? Cada um é cada um, né? E cada um eu consigo trabalhar de uma forma. E mesmo por exemplo, uma dúvida que me surgiu agora. Pessoal, se vocês irem tendo dúvida, pode ir colocando aí nos comentários, que depois a gente resgata aí para responder. Por exemplo, tem duas pessoas com o mesmo problema, vamos falar aqui, focar no emagrecimento. Então, você Uhum. não trabalha da mesma forma com um protocolo para as mesmas Não, pessoas. Tá. não existe um protocolo dentro da aromaterapia. Na verdade, eu faço uma avaliação, lógico, do físico sempre, esse é um protocolo mega fechado, mas eu vou lá no emocional dela. E às Tá. vezes, através do físico mesmo, eu já consigo ter uma ideia, né? E aí eu vou jogando as perguntas para me aprofundar mais, né? Mas cada um responde, somos singulares, né, Gi? Cada um vive os desafios de uma forma, né? Então não existe um protocolo fechado, é um protocolo para cada um. É um protocolo seu, um protocolo para o outro, né? É um óleo essencial que às vezes eu sugiro no tratamento de um, às vezes eu vou sugerir para o outro também, ele dá um chute, Descompensa. entendeu? Então, exatamente. Ou não faz efeito nenhum, a pessoa fica com muita sonolência, né? Então, isso pode acontecer diante do tratamento? Sim. Mas aí eu vou saber o porquê que aquilo está acontecendo, e às vezes é uma fuga do próprio emocional da pessoa. Dela tá tendo alguns desafios na hora do tratamento. Então é essencial conhecer a história de cada um. Certo. Muito interessante.
E aprofundando um pouquinho, Cris, como que os óleos essenciais eles podem contribuir aí nessa fome emocional mais específica, né? Porque a fome física, eu brinco com o paciente, né? É muito simples da gente resolver, né? Sim, é Vai lá e verdade. come, saciou dentro daqueles sinais, né? Sinais de fome física, a barriguinha roncou, a salivou, fiquei um pouco irritado por causa do nível de energia, né? Então, essa é a fome física. Eu vou lá, Exatamente. como o que tiver, né? Claro que a Nutri não orienta comer o que tiver, sempre seguir o planejamento alimentar, mas É assim, normalmente verdade. não é uma fome seletiva. Então, comeu, acabou a fome e pronto. Agora, no caso da fome emocional, é mais complicado porque quando a pessoa tenta, é, que eu sempre brinco, né? Que eu repito bastante, inclusive, que a pessoa tenta tampar um buraco com um buraco quadrado com a tampa redonda, não vai encaixar nunca. Exatamente. É E isso aí ela mesmo. busca no alimento, e essa busca, como ela não encontra, ela continua buscando, né? Então, seria um tratamento, acho que a psicoaromaterapia que ajudaria, ou a A clínica também, porque na clínica eu consigo entrar até em processos de dor, né? Que às vezes a pessoa está num peso além da conta, né? E existem dores articulares, né? E através da própria massagem eu consigo também entrar no emocional, porque o próprio óleo essencial ele atinge a nossa rede sanguínea, né? Então ele vai, não como uma inalação, que a psicoaromaterapia trabalha, né? Mas ele vai para a rede e ele tem o poder sim de auxiliar o interagente de uma forma emocional e física. E onde a aromaterapia entra nesse processo, né? A gente faz toda uma avaliação, entende. Eu vou dar um exemplo de uma interagente que eu tive, que ela me procurou porque ela estava utilizando um óleo essencial de Ylang Ylang, né? Para emagrecer, porque Ylang Ylang fala de amor próprio, enfim. E auxilia também no processo de emagrecimento e auxilia também numa regulagem hormonal. Não tanto quanto os outros, mas auxilia nesse processo. Porém, essa interagente ela não estava preparada para passar por esse óleo essencial, né? Ela já montou a casa dela a partir do telhado e a parte de baixo desmoronou a hora que ela começou a utilizar esse óleo essencial, né? E aí a partir daí a gente começa a entender essa fome emocional, né? Essa fome dessa busca, eu quero melhorar também, né? Eu quero melhorar, essa ansiedade toda. E aí a partir do momento que alguém me indica um óleo essencial, eu vou lá e utilizo. E aonde o óleo essencial entra, né? Na parte emocional, principalmente falando, é através de uma inalação. De qual óleo essencial? A grande maioria são cítricos, tá, Gi? Grapefruit, às vezes um laranja doce, um limão siciliano. Tem o gerânio, né? O óleo essencial de gerânio, ele não é um óleo cítrico, mas é um regulador hormonal, né? Lógico, tira um pouco, falando emocionalmente, tira um pouco da rigidez, traz um pouco diminui a ansiedade, traz imunoestimulante, né? Então auxilia o interagente nesse início de processo, né? Vamos relaxar, vamos respirar e entender o que está acontecendo, da onde está surgindo essa fome emocional. A gente precisa trazer uma leveza de início, porque não adianta eu começar lá no topo, porque eu não vou entender nada do que vai vir. Eu preciso passar por todo. Que nem mesmo eu estou fazendo essa semana, né, da Semana Santa, estou fazendo uma divulgação. Então, não adianta eu querer chegar na crucificação de Jesus se eu não passei pelo Domingo de Ramos. Você entendeu? Então, existem o processo de reconhecimento, o porquê dessa minha fome emocional, né? E, às vezes, a pessoa, dependendo do caso, se não for tão crônico, às vezes a pessoa ela nem precisa do óleo essencial. Só dela reconhecer, só dela, opa, eu estou comendo por isso. O reconhecimento é um remédio incrível para as pessoas e às vezes elas não fazem nem ideia disso. Só o fato dela reconhecer, acolher, né, entender, eu não estou com fome, eu comi faz 15 minutos, não é fome isso. Ou então olha para o prato, eu não preciso dessa quantidade. Aconteceu isso, isso e isso hoje.
Isso em casos simples. Aí em casos crônicos, além de... Eu sempre sugeri uma Nutri Gisele Bom Tempo. Eu peço para procurar apoio psicológico, né? Porque aí existem livros ali que estão fechados dentro da pessoa que eu não posso abrir, eu não tenho técnicas para abrir, mas eu tenho como auxiliar a fazer abrir esse livro e através desse apoio psicológico essa pessoa conseguir colocar para fora e trazer mais entendimento, né? Eu tenho muitos interagentes, inclusive com desafios de obesidade. Ah, eu não vou procurar psicólogo, que não tem nada a ver, não quero. Aí eu, tá bom, vamos tratar aqui. E aí faço tratamento para essa pessoa conseguir se abrir. E às vezes ela fala: olha, Cris, eu vou procurar um psicólogo. Eu vibro demais por dentro, porque precisa desse auxílio. E precisa de um acompanhamento nutricional dependendo da pessoa, para que ela tenha essa mão junto com ela, para ela passar por esse processo. Porque não é uma semana, não é um mês, é no mínimo 6 meses para entrar num processo de regulação, né? Então, não é uma mágica, é um tempo que a gente leva, né? Sim. E isso tudo, Cris, é muito importante, porque o tratamento nutricional é exatamente nessa mesma linha que você está falando com a aromaterapia. Não dá para começar pelo teto, né? Então, assim, dentro da nutrição também eu tenho as estratégias nutricionais, os protocolos nutricionais, e muitas vezes, às vezes tem pacientes com uma grande ansiedade no processo de emagrecimento e quer começar pelo teto com a estratégia nutricional, né? Como eu sempre bato na tecla, as estratégias são o quê? Detox, cetogênica, low carb, todas essas daí, né? Que a gente escuta falar bastante aí. Só que quando a gente começa por esse, não quero dizer, então low carb é ruim, todas têm o mesmo fundamento que é o déficit calórico com estratégias metabólicas diferentes. O corpo reage diferente. Aí a pessoa quer começar pelo teto. Não, Gisele, já quero começar fazendo jejum intermitente. Aí a alimentação tá, vamos falar, nos avessos, né? E já quer fazer jejum, quero fazer detox. E aí, O durante emocional tá ali gritando. bagunçado, totalmente bagunçadinho. E não, vamos lá, vamos para cima. Aí você coloca, fala, vamos. Aí o que eu faço? Vamos fazer o protocolo detox, jejum. Aí a pessoa, para ela ver que realmente não é possível, né? É primeiro sempre arrumar a casa, estruturar a base, né? E isso não é só do planejamento, da organização do dia a dia, é muito importante, mas se você não está bem consigo mesmo, você não consegue dar esse primeiro passo, né? Então, o emocional tá bagunçado, aí você frustra no primeiro momento, que acontece, vai ladeira abaixo todo o processo, na verdade, ele nem se inicia, Exatamente. né? Ele nem se inicia. Então, é bem isso, é um acompanhamento individual. E quando todas as terapias, todo o acompanhamento, a equipe multi que a gente diz, né? Começa a fazer muito sentido. Porque o Nutri, às Sim, vezes, o Nutri sozinho não faz verão. Né? Você fala, puxa, por que um paciente deslancha bem logo na primeira, segunda consulta e alguns ficam com uma dificuldade maior? É porque são outras questões. Né? Eu tenho a formação de Nutrition Coaching, é como você falou, algumas ferramentas de coaching eu abro algumas portas, né? Ou eu mexo em algumas portas. Tem portas que eu nem posso abrir, porque se eu abrir, o que eu faço com aquela abertura? Meu Deus, eu não sou psicóloga, exatamente. né? Todo cuidado é pouco, é Todo verdade. cuidado é pouco. Então, não é qualquer ferramenta que eu uso para todo mundo, não é qualquer estratégia nutricional que eu uso para todo mundo. Então, o paciente que está aí com um emocional descompensado, recusando aromaterapia, recusando psicólogo, não, quero só fazer uma dieta e acabou. Eu não consigo nem iniciar com protocolos, porque se eu vejo que ele tem uma propensão a um gatilho para compulsão alimentar, para ciclo de restrição compulsão, não dá para trabalhar certas coisas, né? Eu posso ser um gatilho importante na vida dessa pessoa. Então, as ferramentas de coaching, elas também têm que ser muito bem aplicadas e para a pessoa certa e no momento certo, né? Porque senão também pode ser, é igual os óleos essenciais.
pode ser que não surja efeito nenhum, a pessoa vai olhar para mim e fala, mas por que que ela tá falando isso comigo? Por que ela tá fazendo essa... Por que que essa roda aí que ela tá É usando? verdade. Não tá entendendo nada, essa nutra é pirada, né? Exatamente. Ou então falar, Não uau, faz sentido. e aí não vai ajudar a É o que eu, pessoa, né? e é o que eu sempre falo, já acho que qualquer busca na vida ela tem que fazer sentido. E a compulsão, a fome emocional, ela tem um sentido. E a gente precisa acolher esse sentido, a gente precisa saber de onde vem. E a fuga, ela é traiçoeira, porque ela vai estar o tempo todo atrás de você, né? Se você principalmente não quiser trabalhar esse processo, e você vai sempre estar voltando, vai ser sempre uma roda, você vai sempre estar voltando para o mesmo lugar, para o mesmo lugar, para o mesmo lugar. E aí as coisas elas tendem a piorar com o passar do tempo, né? Se você não busca esse auxílio, esse tratamento multidisciplinar, né? Precisa, as pessoas, elas, dependendo da situação dela, ela precisa, assim. E todo mundo tem desafio, e o fato de você buscar ajuda de outras pessoas não quer dizer que você vai ficar vulnerável, que você é fraco, mas que você precisa de uma mão ali, uma força para alguém te ajudar a sair desse buraco, às vezes. Inclusive, ajudar com que você faça desse buraco, né, emocional sentido, né? Trazer uma base para aquele buraco emocional, para que ele seja tampado de uma forma que ele seja lembrado, mas que você não volte mais para ele, para que esse buraco nunca mais, né, passe a ser preenchido dessa forma que a gente às vezes tanto busca preencher. Sim, que é aquilo que eu sempre falo, o que não é visto não é lembrado, né? Primeiro, sempre ter a clareza do processo. Por isso que eu falo, lá na Semana no Desafio, eu falei, escreve uma carta, dê as orientações, inclusive para quem quiser, tá lá no meu feed ainda, os desafios eu não tirei, né? As pessoas que escreveram a carta provavelmente estão chegando no tempo de abrir as cartas depois de 30 dias para ver se teve alguma mudança, se seguiu alguma das orientações que eu dei. Porque se você não sentar lá, colocar o bumbum na cadeira, escrever, ter autoconhecimento, ter o seu momento com você mesmo, que eu recomendo sempre escrever, porque a gente escrevendo, tanto o diário alimentar, tanto as emoções, os gatilhos, as dificuldades, o que você precisa, você não consegue visualizar o que precisa melhorar, É né? verdade. E não só o que precisa melhorar, ver as conquistas também, né? Que é uma das ferramentas lá, o quadro de vitórias, que eu trabalho com alguns pacientes, para a pessoa ver que ela também tem potencial e ela tem vitórias, micro vitórias ao longo do dia, né? Então, puxa, não fiz nada hoje, caramba, a gente pediu para eu comer 5 frutas, eu não comi, mas eu tomei 3 litros de água, mas eu me exercitei, mas aí a pessoa foca só no que ela não fez. É importante É a a gente cobrança, a né? autocobrança, isso também é um outro sentimento sabotador que faz com que a pessoa desista de fazer o processo todo, porque ela só olha para o lado negativo, né? Vem cheia de objeções, mas foca no que você fez, né? Poxa, vida é importante. O processo, ele é um pé na frente do outro, e a ansiedade pelo emagrecimento, ele é grande, né? E é o que eu sempre falo Uhum. também, para engordar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, a gente leva um tempo, né? Só que assim, 1 quilo por mês, ele passa lá, nossa, acho que essa calça aqui dá uma apertada, né? Ixi, vida que Aham, eu vi por segue. aí. Ah, não, eu vou pegar uma mais larguinha, vida que segue. E quando vai ver, ganhou 5, 10, 20 quilos, né? Aí eu falo assim, eu vou falar porque eu já passei por esse processo, mesmo quanto nutricionista, há 7 anos atrás, né? Quem me conhece presencial, teve uma fase na minha vida que eu estava sobrepeso, por questões emocionais não bem resolvidas, né? Que me levou. E foi quando eu falei, nossa, como que eu cheguei aqui, né? Minha mãe, eu não esqueço, minha mãe riu, você não tá vendo onde você tá chegando, né? Eu falei, opa, e para tudo, volta, né? E é como você disse, quando eu passo pelo processo, eu sei quais são as dores, eu sei o que o interagente vai saber, o que o meu paciente está sentindo, e a gente consegue tratar melhor, né, Cris? Também tenho dificuldade Exatamente. de tempo, já fui sobrepeso, perdi 15 quilos depois desse meu probleminha que eu passei. Foi uma situação pontual na minha vida que eu tive que me desencadeou outros problemas de saúde, inclusive, né? Quem me conhece sabe que eu tenho esclerose múltipla e cheguei num sobrepeso, né?
mas foi quando eu também me reconheci, aceitei o meu buraco, aceitei o meu problema e falei, agora eu preciso tratar. Porque enquanto eu fazia de conta que eu não estava vendo, né, a coisa só foi degringolando, foi só piorando. E isso levou o quê? Um processo de 5 anos, de 4 anos, para acontecer, né? Para ele se concretizar do ponto A do ponto B. Não foi em uma semana que eu engordei, em uma semana que eu desenvolvi uma esclerose múltipla. Foram alguns anos, né, de descompensações emocionais, isso sendo nutricionista, né? Então, assim, não adianta, às vezes, muitas vezes a gente vê que o paciente está lá com uma certa dificuldade em deslanchar no tratamento, opa, não é só alimentar o caso, né? E é por isso que eu tenho a minha parceira Cris, que eu sempre indico, falo, gente, tá muito ansioso, tá muito nervoso, tá com dores, tá com obesidade mórbida, tá muito acima do peso, tem que tratar, né? Porque assim, um paciente que tá muito acima do peso e tem dor, ele não vai treinar. Um paciente que ele tá com muito peso, ele não se sente disposto, às vezes até ir lá no mercado, fazer boas escolhas e cozinhar por ele, né? Então tem o desânimo. Então, é uma coisa ligada na outra. Sentir dor desanima a gente, dor física, né? A dor Com física certeza. desanima. Como você disse, a massagem, os óleos essenciais, eles têm esse poder de melhorar, né, Cris? Eu tenho a gente está em processo de emagrecimento e eu tenho o tratamento dela aqui, ela pega o óleo aqui e é onde ela vai fazer. Eu sei que ela fechou um pacote de drenagem, né? E os óleos que eu fiz aqui para auxiliar ela nesse processo da drenagem, né? Porque se tem essa oportunidade de buscar mais esse auxílio, além de já estar fazendo a parte da nutrição, né, de um apoio psicológico, vamos, né, trazer um pouquinho de relaxamento para esse corpo, né, de trabalhar tudo isso. Eu falo muito hoje para as pessoas que a gente é muito complexo, às vezes, aguardando os resultados, né, a gente quer muito lá nas alturas esses resultados, e às vezes é na simplicidade que a gente vai iniciando esse processo de sucesso. Eu comecei a aromaterapia hoje, amanhã eu já quero estar lá no topo. Não, você conviveu 30, 20 anos com esse desafio aí, e do nada você acreditar que uma cheiradinha de óleo, ou um dia de dieta com a Nutri, né? Ou um dia que você passou pela psicóloga vai resolver sua vida, não vai. É gradativo, né? Foram tantos anos naquele processo que seu corpo ele demanda um certo tempo, né? É devagar, né? E aí vem o reconhecimento também, né? Você reconhecer suas dores, né? Reconhecer não só suas dores físicas, mas principalmente as emocionais. Entender o que está se passando ali naquela cabeça, né? O porquê que chegou nessa situação. E aí, gradativamente, vai trabalhando todo esse processo. É uma questão de paciência, muita paciência que precisa ter, né? E sabedoria, principalmente, e se autoconhecer, né? O processo de autoconhecimento ele é essencial, né? Porque aí você aprende qual que é seu gatilho, você aprende a não ficar se auto-sabotando, né? É um processo gradativo, é uma questão de paciência, muita paciência mesmo. Demora, mas na hora que você chegar lá, vai ter valido a pena cada passo vagaroso que às vezes apareceu aí no meio do caminho, né? Exato. E eu prezo muito isso, Cris. Eu prezo por uma nutrição empática, amorosa, cuidadosa. Vou usar protocolos? Vou, né? Mas respeitando Sim. esse processo, porque senão, de fato, não vai. Vem o efeito sanfona, né? Ah, eu usei uma semana esse óleo e fiz Isso. aquela dieta lá, não deu nada certo. Ah, essa terapeuta aí não soube usar o óleo. Eu tive um paciente aquela Nutri não sabe de nada, né? Eu tinha um paciente no passado, aí ele falava assim, chegava todo mês, Gisele, essa dieta não deu certo, quero outra. Aí trocava a estratégia. E eu quero, de novo, não deu certo, quero outra. Aí prescreve aquela vitamina, aquele fitoterápico para mim. Ah, troca pelo outro fitoterápico. Aí o bicho me falou assim, eu não vou mais prescrever fitoterápico enquanto você não arrumar a sua dieta, né? Porque eu falei, comida, arroz, feijão,
brócolis, alface, em qualquer lugar do planeta que você procurar por um brócolis, vai mudar o idioma, mas o brócolis vai ser brócolis em todos os lugares. Arroz, feijão, vai ser arroz, feijão em qualquer lugar do mundo, né? Com nomes diferentes, mas você. Então, às vezes, a pessoa não quer olhar para si, né? Ela projeta e fica trocando de profissional, porque ela não... muleta, né? Fica utilizando Exato. como muleta. Isso. E aí, ao invés dela parar, que é o aí que vem a importância do autoconhecimento, né? Você precisa se autoconhecer primeiro, aceitar aonde você está para dar o passo. E aí, as recaídas vão acontecer? Provavelmente sim, elas fazem parte do processo de autoconhecimento, crescimento e mudança. Tudo bem, eu falo, tropeçou, pego, acerto o passo de novo e volta. O paciente fala, puxa, Gi, eu vou desmarcar com você porque vai chegar o Natal, o Ano Novo, depois vem férias. Se a gente for seguir o calendário, a gente não começa nunca, né? Sempre à espera do melhor dia, da melhor hora, e a gente fala, olha o processo sabotador aí acontecendo, né? Então tem que parar, ter o autoconhecimento, vai ter a festa, vai estar tudo bem, você vai lá na festa, você vai comer, porque o processo de mudança de hábito alimentar, ele não vai ser assim, nossa, eu vou passar com a Nutri, então eu vou aproveitar, vou estourar no norte, vou comer tudo o que der, o que não der, mesmo sem querer passar mal, porque amanhã vai ser diferente. Aí amanhã a gente dormiu, acordou. A mesma coisa. Somos as mesmas pessoas, com as mesmas crenças, com as mesmas descompensações emocionais que nós todos temos, questões emocionais para se resolverem. E nada mudou, virou o calendário só, né? Foi só, virou as 24 horas, acordei e eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. E aí falar, não, amanhã e amanhã, mas eu já comi ontem, então, hoje é terça, lascou tudo, na outra segunda eu começo. Não, tudo bem, você vai tropeçar. Puxa, eu comi, a Nutri falou, um pedaço de pizza, mais um pratão de salada, eu comi 2 pedaços de pizza, não comi a salada, ainda comi um mousse de chocolate. Já foi. O que eu oriento é não sofrer por isso, porque o que já foi, já foi. Então, a partir da próxima, o que eu vou fazer, né? Tomar as rédeas da situação. E, às vezes, emocionalmente, isso fica um pouquinho mais difícil quando a gente vê uma flutuação importante, que aí entra a questão da terapia junto, né? Da aromaterapia. E uma coisa que você falou bastante, que eu achei bem importante, do controle do estresse, né? Porque o estresse, fala, eu estou muito estressado, e a gente acha, às vezes, que o estresse, ele só atrapalha de uma maneira emocional nas escolhas, né? Que aí entra alguns gatilhos assim, nossa, meu chefe hoje me deixou maluca, eu mereço, mereço mesmo, vou lá passar na hamburgueria, vou querer completo, o sundae, a batata, o lanche, e o que mais que tem aí que eu tenho direito, né? O tal do eu tenho direito, é a Jaque, né? Quem conhece a Jaque? Já aqui, né, comi isso, vou tomar aquilo, e aquilo não tem fim. Então é só por hoje, né? E aí vai. E aí o que acontece? Não tem fim isso. E aí a pessoa, no dia seguinte, tá chateada. É o gatilho sabotador, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Aí ela se arrepende, bate a tristeza, que é um sintoma importante aí da fome emocional. Sentir culpa, tristeza, raiva de si próprio por ter feito aquilo. E aí o nível de cortisol elevou por conta do desacordo lá com a chefe, com o marido, com a amiga, não sei, no trânsito. E aí o que acontece? Isso tem uma descarga grandiosa de cortisol no corpo que te leva a ter esse ciclo de recompensa e fisiologicamente é um desastre, né? Porque Exatamente. O que o cortisol faz no corpo é o que ele ajuda no acúmulo de gorduras do corpo. Então, além de você comer bem saudável, aquilo vai cair quadrado, vamos dizer assim, no seu corpo. Exatamente. Aquela gordura, aquele açúcar, ele vai entrar de uma forma totalmente inadequada, né? Não vai ser provavelmente em grandes volumes que a pessoa consumiu. Então,
é uma coisa que eu sempre, que eu acho importante é não vincular a fome, a raiva, os sentimentos com os alimentos. Só que para isso precisa do quê? De clareza. Eu preciso me entender, eu preciso me Exatamente. autoconhecer. De autoconhecimento, né? Entender literalmente qual que é o gatilho, da onde vem, né? O porquê porque é desafiador você reconhecer que você está errando, né? Mas quando você faz esse tipo de reconhecimento, fica mais fácil de você encontrar uma solução. É libertador. Eu sei que é desafiador. Exatamente. Eu fui lá, comia mais. Poxa, mas por que eu comia mais? A gente tem que estar se perguntando o tempo todo, né? E nesse processo da fome emocional, por que eu estou comendo? Por que eu estou querendo colocar uma tampa redonda no meu buraco quadrado, como a Gi falou, né? Então, precisa desse reconhecimento. Você sabe uma coisa importante também, Gi, que eu ando vendo que está acontecendo muito? As pessoas ingerirem óleo essencial, fazer um mix de óleos essenciais para emagrecer. Isso Tomando? me deixa muito tomando, misturando na água para um detox, aí fala que é um detox, né? Gente, não existe. Esse detox ele não existe. Isso daí é muito prejudicial para o organismo, né? Pode futuramente uma perfuração no estômago, né? Gastrite, enfim, entre outras complicações, uma alergia e que seu organismo vai rejeitar o óleo essencial para o resto da vida, né? Então, é um desafio muito grande que a gente anda enfrentando. E o que que acontece? A ingestão, quando você ingere o óleo essencial, existem tratamentos com ingestão, tá? Eu não trabalho, mas a metabolização do óleo essencial é completamente diferente de você inalar e passar ele no corpo. O seu organismo vai metabolizar de uma outra forma e pode ser que não... E nada a ver para o emagrecimento. Vai para outras coisas. É como você tomar que remédio? Um remédio de pressão para dor de cabeça, né? Nossa. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, precisa ter esse olhar, até porque o óleo essencial ele já nem se mistura na água. Então, já aí vem mais um risco. Você tomar óleo essencial, aquela gotinha de óleo essencial ficar lá e grudar nas suas paredes, na garganta, no céu da boca, e trazer uma irritação, uma inflamação. Então, o processo, ele não é uma mágica, né? Ingerir óleo essencial, às vezes pode causar até uma dor de barriga imensa, né? E aí você vai acreditar, né, que faz parte do emagrecimento e na verdade é o seu corpo tentando expelir aquilo que está fazendo mal para ele, né? E você confunde que você está emagrecendo, né? Existem muitas pessoas, já ouvi muitas pessoas que tiveram assim uma diarreia incrível assim, acreditando que era através desse detox, né? E na verdade era o organismo lutando contra algo que foi ingerido e que o organismo não aceita. Então tem que tomar muito cuidado. Não é nem mesmo, né, você indo no endócrino, né, e tomando aquelas cápsulas mirabolantes, né, o resultado vem de uma hora para outra. Então não se sabote achando que ingerir óleo essencial você vai conseguir emagrecer do dia para a noite. Você pode trazer muito malefícios para a sua saúde física e emocional, isso é com certeza. Nossa, que perigo. Você comentando agora, sempre que eu revejo um protocolo, eu dou um Google, dou uma googada Sim. aí para ver o que está rolando nas redes sociais. E você falou, é verdade, eu vi uma receita de suco detox com óleo essencial misturado. Eu falei, nossa, eu preciso perguntar para a Cris se isso pode ingerir. Né? Não que eu fosse prescrever, porque eu não tenho habilitação, Sim, não conheço claro. nada, mas eu fiquei Uhum. com dúvidas sobre isso. E isso tá lá no Google, para quem quiser ver. Tá fácil, aham. São Um perigo informações muito isso. fáceis. Eu falo que tem coisas que são Eu, desserviços mesmo, né? São desserviços. exatamente, exatamente. Até porque é aquilo que eu sempre falo, né? Não adianta fechar um protocolo de aromaterapia se eu não conheço a pessoa, se eu não faço ideia do que ela vive, qual que é a história dela, né? O que ela está buscando. Não existe protocolo fechado para aromaterapia, né? Existem óleos essenciais que às vezes que nem eu já consegui equilibrar, eu não, óleo essencial, né? Eu consegui equilibrar a ansiedade de uma interagente, né?
que para outra ele acelerou, deixou ela mais ansiosa ainda. Então, tem o ponto certo a ser atingido, né? Tem o óleo específico. Tanto é que essa aqui foi lavanda e a outra foi laranja doce. Óleos completamente diferentes. E eu consegui um bom resultado. Você entendeu? Porque a história de uma é de um jeito e a história da outra é de um jeito. Tem Né? toda a história E, poxa, de vida, né? nossa, é muita história. Então necessita de muitos cuidados, muitos cuidados. Apesar de vir, era uma terapia, é natural, vem direto da natureza, é natural, mas até na natureza ela necessita passar por processo para que ela traga aquele óleo essencial. E são de maneiras diferentes que cada planta reage. Umas necessitam de sol, outras necessitam de vento, outras necessitam de polinizadores, né? Cada uma cresce de uma forma na natureza. Então, como, né, eu vou conseguir receitar, né, prescrever, sugerir um tratamento com óleos essenciais para uma pessoa que eu não conheço, eu nunca vi ela na vida, né? Então, não existe o resultado milagroso, não. Principalmente esses detox doidos que andam colocando aí pelos Googles da vida. Sim. Não existe, por favor, não se sabotem com isso. Pode ser que te dê uma bela de uma dor de barriga, mas é o seu organismo querendo expulsar aquilo que está fazendo tão mal para ele. Ele quer te salvar, na verdade, né? Então, são alguns sinais exatamente. Que o corpo dá, e a pessoa é o sinal do corpo. O corpo fala e fala mesmo. Fala. Sobre detox, até para quem tiver interesse no meu feed, depois eu coloco aqui nos stories o link. Eu gravei uma aula sobre, uma live aqui, alguns minutos, sobre o que é o detox. Porque até da parte nutricional falando agora, a gente fala, dieta detox, suco detox, sopa detox. O processo de detoxificação, ele vai acontecer no fígado. E a gente faz detox 24 horas por dia. O processo de detoxificação é só, né? Só que não é só, é o nosso fígado. Tudo que a gente passa no corpo, né? A Cris falou, o óleo essencial que tem efetividade do uso tópico, né, na pele. É do que a gente usa no corpo, do que a gente respira, do que a gente come, do que a gente bebe, de medicações que a gente toma. Então, o nosso fígado é um dos órgãos, todos são importantes, mas ele é o principal metabolizador do nosso corpo. Então, tudo passa por ele. O que entra pela pele, tudo cai na corrente sanguínea e passa pelo fígado. Aí o fígado, né, vai falar, puxa, isso vai para isso vai para aquilo, né? A proteína, o carboidrato, um tóxico, uma medicação, eu vou expulsar, nossa, isso daqui é tóxico, então eu vou causar uma diarreia para ser expulso. Essa pessoa vai suar mais para transpirar e eliminar pela sudorese, vai eliminar a diurese, né? O xixi vai aumentar. Então, são processos eliminatórios. Então, são 3 fases de detox. Eu não vou falar agora aqui porque a live vai tomar outro rumo, mas eu vou colocar depois o link dessa live que eu fiz aqui sobre processo de detox, que é extremamente importante. Então, até o protocolo nutricional de detoxificação, ele não é um cardápio pronto, feito, que eu saio distribuindo que nem panfleto, né? O protocolo é desenhado com base em alimentos que eu tiro, que eu excluo, que eu incluo e que eu reintroduzo com suplementação, né? Então, tem vários suplementos que eu nem vou ficar falando aqui, porque senão você vai falar, poxa, eu vou tomar isso porque eu não te para não induzir, né? Exatamente. Não vou contar. Mas hoje você estava falando do fígado, desculpa te cortar, Gi. Você estava falando do fígado, e aí o que acontece? A gente falando da parte emocional, o fígado é o órgão que filtra todas as nossas emoções. As emoções do coração, do rim, do intestino. Então, você imagina, né? Ele já tendo essa função, né? Do detox, né? E aí você imagina mais essas emoções indo para ele. Ele vai dar conta? Não. Não dá conta. Não dá conta. Se a coisa não tá regular ali, se tá ruim o negócio ali, não vai. Então, não é de uma hora para outra, né? A gente precisa ter um olhar com carinho, né? Com parcimônia. E é aquele processo de que eu não canso de falar, o autoconhecimento, ele precisa ser profundo para que você consiga seguir no caminho do sucesso. Porque se não tiver autoconhecimento, nada vai fazer sentido, tudo vai voltar a recomeçar, recomeçar, recomeçar e recomeçar.
E chega uma hora que você acaba cansando, né? Sim, vem a frustração, desiste do tratamento, as doenças, aí a pessoa é acometida por várias doenças, né? Pressão alta, diabetes, estresse, que evolui para uma depressão, níveis de ansiedades descontrolados, que é algo que está muito comum, né? Então, e aí vai ficando cada vez mais difícil da gente tratar isso de uma forma que não seja medicamentosa, com terapias, com não só além do psicólogo, mas aí tem que entrar psiquiatra, às vezes na linha de tratamento, Exatamente, porque a é coisa verdade. vai crescendo, né? E é muito importante isso daí tudo, né? Que a gente tá falando, eu viajei agora aqui, mas porque o Então, micro vai virando macro, né? E aí a a gente obesidade, estava o falando do sobrepeso, fígado. é, e aí a obesidade, o sobrepeso vira uma obesidade mórbida, né? E fala, pô, a pessoa fala, puxa, tá ali prestes a ter uma bomba relógio para um AVC, para uma, Exatamente, né? E o fígado, ele exatamente. não dá conta disso mesmo, porque a gente fala o fígado quando toma muita bebida alcoólica dá aquela enxaqueca, porque o etanol não é metabolizado, né? Então ele precisa expulsar de alguma Exatamente, forma. de Então, alguma tudo passa forma. pelo fígado, tudo, tudo. Então, é um órgão muito importante Ele é o sobrevivente dentro do nosso corpo, né? Ele é o último, ele pega todas as emoções, tudo que você às vezes estragou durante o dia, é ele que vai recepcionar. é, E aí não adianta, ele vai responder, e fortemente. fortemente. É isso. Tem algumas perguntinhas aqui, Cris, alguns Bora comentários lá. eu vou pegar aqui, vou resgatar. A Gi colocou, eu vou lembrar de cabeça aqui o que a Gi escreveu. Opa. A Gi colocou que eu mato minha fome com a vontade de comer doce. Então, a gente tem da parte nutricional, eu vou falar, depois a Cris pode falar isso da parte da aromaterapia, que eu tenho até uma pergunta, inclusive, para fazer sobre isso. Segura aí, Cris. Segura essa pergunta. Da parte nutricional, por que isso acontece? Tá? Nutricional, fisiológica e comportamental também, aí da minha parte, tá? Você está tendo dois tipos de fome, que é a fome física, que é quando aquela que eu falei, que a gente vai e come o que tem, na verdade, né? E eu falo, puxa, você comeria um pão duro qualquer lá no canto do armário, aquela fome que você fala, graças a Deus eu tinha esse pão da semana passada que estava morrendo de fome. Essa é uma fome física, né? Só que nem na atividade da semana passada, que eu falei para quem estava na live refazer, eu falei assim, pega um caderno, que eu gosto de falar isso, pega para os pacientes, tem um caderninho e coloque para fazer a identificação, que a gente aprendeu a identificar os tipos de fome e identificando elas, né? Foi isso que eu pedi para fazer só. Só que também existe a possibilidade da fome física e emocional acontecer, que é o que a Gi está falando aqui. Então, quando eu tenho fome, eu mato a minha fome com a vontade de doce. Então, não é piada de vegano, mas é como se dizem, mato dois coelhos com uma cajadada só. Não é piada de vegano, mas é só para entender melhor. Só para ficar claro. Só para ficar claro, eu pego dois tipos de fome ali mesclada em uma, isso acaba confundindo, né? E aí eu como o doce para matar minha fome. Então a gente tem alguns gatilhos e sabotadores aí, né? Então eu tenho a fome física, mas também tenho o gatilho emocional, que aí entra o autoconhecimento da pessoa entender do porquê que come o que come. Eu falo, é sempre uma Uhum. pergunta, tudo, por que eu faço o que eu faço, por que eu como o que eu como, né? E só assim você vai entender o porquê que você está comendo doce para matar a fome. Puxa, tá na hora da minha refeição principal. Eu vou pensar, eu vou raciocinar sobre o que eu vou comer. Arroz, feijão, a brócolis, escarola, o pratão de salada crua, enfim. Não, mas eu vou comer bolo. Porque aí a pessoa troca talvez isso em calorias, viu, Gi? Tenta fazer esse exercício. Porque fala, puxa, já que eu vou comer, em termos de valor calórico, tanto faz eu comer um prato de comida ou comer o bolo. Eu troco, eu substituo aquela refeição, que seria mais nutritiva, porém eu troco pelo bolo e tá tudo bem, fiz a compensação. Que tem uma linha tênue aí que eu falo com os pacientes. Eu não gosto nem de usar a palavra compensação,
né? Uhum. Já que eu comi demais no almoço, na janta eu como de menos. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que se você comeu demais no almoço, a próxima refeição, vai, é o lanche, o jantar, não sei, do plano alimentar, volte para o objetivo. A mesma coisa se você esquecer de tomar o remédio, e aí você vai tomar, vai ter que continuar a mesma coisa, não, Não vai não tomar muda a dois de uma dosagem, vez. né? Ai, Exatamente. tomei dois agora, depois eu não tomo, né? Então, uma coisa Hum, não justifica a outra, né? Então, Gi, tenta só exatamente. fazer esse exercício de você, antes de comer, pensar sobre o porquê você quer comer aquilo. Por quê? Uma vontade de um doce não tem problema nenhum. É o que eu falo para o paciente. Deu vontade? Honre a vontade. A gente usa muito essa palavra honrar na nutrição comportamental. Honrar a vontade é você ir lá e comer o que está com vontade. Né? Vou dar um exemplo. Ah, puxa, eu queria tanto comer uma pizza hoje, mas melhor não. E a pizza está martelando. Né? Vi na TV a propaganda da pizza, foi um gatilho, foi uma fome social, né? Uma fome Uhum. por, por exposição ao Uma fome de alimento. momento. Aham. Isso. Uhum. Aí fiquei com vontade, puxa, eu vou lá comer uma pizza. Come um pedaço e tá tudo bem. Aí a pessoa não honra a vontade. Aí ela, não, tudo bem, eu vou comer uma torradinha com um tomatinho e orégano, que é quase a mesma coisa. Aí come, Uhum. saciou, porém não satisfez. Aí, mas a pizza tá lá martelando. Aí o que que ela faz? Ela vai lá e come a pizza. Então ela comeu a torrada com tomate e comeu a pizza também, né? Então, Gi, se é E aí só foi uma soma, né? foi a somatização. Aí agora, falando em caloria, somatizou. Comeu mais do que precisava, Uhum. né? Ao invés de honrar a vontade. Então, não usar desculpas, né? Desculpas, eu nem gosto muito de termos desculpas, mas assim, motivos, né? Puxa, então vou comer o doce porque eu tô com fome. Então acontece essas duas fomes acontecendo aí. E aí você justifica a fome emocional com a fome física, né? É, que Então, nem criança fazendo birra. Ah, eu não resolvi esse problema, então vou lá, vou encher minha cara de doce, né? A gente fala, a gente fala que criança que faz birra, mas a gente adulta, a gente também faz birra também, né? Inclusive nessas horas, né? Vou encher minha cara de doce agora, né? e aí, da parte nutricional, é isso que eu vejo, essas compensações, essas trocas, né? Então, a pessoa, ela negocia consigo mesma, né? Então, já que eu não vou almoçar, eu vou comer o doce, ou já que eu não almocei o dia inteiro, eu vou comer essa torta, né? E aí a pessoa acaba entrando numa negociação consigo mesma que isso não vai ter um bom resultado, porque a fome emocional, ela está escondida aí dentro dessa fome física, a barriga roncando, Uhum, né? é verdade. Inclusive a parte do doce, né? Sim. Desculpa, hoje como que é o nome da moça que Gisele, fez né? a pergunta? Gisele. Gisele, então, e o bacana é você perceber qual é o gatilho que te leva a comer esse doce, né? O porquê, o que que eu passei durante o dia que me deu essa fome de doce, né? O doce, se a gente for analisar pelo lado emocional, bem lúdico, é docilidade, né? Que doce que você está querendo trazer para a sua vida que você não, para esse momento, né? Que você não conseguiu ele durante o seu dia, né? Que docilidade você está querendo colocar no seu corpo que você não conseguiu durante o dia, né? Então é uma análise assim bem profunda no emocional para que você perceba o porquê que você está atrás do doce, né? O porquê vem o doce. É muito mais reconhecimento, né? É muito mais uma autoanálise do que um auxílio da aromaterapia, né? A aromaterapia seria no caso de um vício, lógico que temos óleos essenciais para vício, né? Mas não é o caso, né? Eu não sei se você está sobrepeso, enfim, como é que está a sua saúde emocional e física, mas veja em relação à docilidade, é bem importante, porque a gente fala de pulmão, né, em relação à docilidade, uma deficiência de pulmão, e aí é uma tristeza que às vezes se cair, eu fico tentando tampar esse buraquinho com um docinho, para trazer uma tranquilidade também para o organismo, né, que o docinho dá uma, né, um,
um good vibes, né? Então, Afago. exatamente, um afago. Então, veja se você não consegue buscar um afago que te traga uma qualidade de vida e que não atrapalhe ela. Perfeito, muito bom. E a minha dúvida, Cris, era se tem algum óleo essencial, também aí fica a seu critério falar ou não, tá? Sim, Que atue diretamente na vontade de doce. sim, existe. É aquilo que eu falei para você. Tem um óleo essencial de bergamota, um cítrico, né? Tem um óleo essencial de grapefruit, mas cada um, apesar de ser cítrico, cada um vai trabalhar de uma forma, né? Depende da Ou uma pessoa forma. também. Exatamente. Ou essa pessoa tá precisando se fechar mais, né? Ou essa pessoa está precisando se abrir mais. E aí isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas existe sim um óleo essencial que tire a compulsão, que auxilie, né? Não é o óleo essencial que vai lá, ele vai trazer uma consciência, né? Uma clareza para entender o porquê do excesso de doce. E aí você consegue entrar no processo para começar a tirar esse gatilho do caminho. Mas ele vai te trazer uma clareza, ele não vai te trazer a cura, né? Não é Entendi. isso. É trazer um entendimento o porquê que isso está acontecendo. Perfeito. Muito bom. Eu Hoje vou tinha pegar mais uma pergunta aqui, isso né? do Alex. Estou com ela aqui já na tela. Ele fala Tá. assim: é possível combinar óleo essencial com plano nutricional para desinflamar o corpo por excesso de glicose? Sim, existem, dentro da nutrição, tem um protocolo anti-inflamatório, tá? Que é a retirada de todos os alimentos pró-inflamatórios e a introdução de alimentos anti-inflamatórios. E dá para trabalhar com suplementação, né? Que normalmente são as fontes de vitamina C, as fontes importantes dos compostos bioativos, né? Que é os antioxidantes, os princípios bioativos anti-inflamatórios, que vêm principalmente das frutas, verduras e legumes, né? E de suplementação. Dá para fazer um trabalho bem interessante, hein, Cris? Dá mesmo. E hoje explica um pouquinho o que é o excesso de glicose, né? Para o pessoal talvez não tenha ideia do que seja. O excesso da glicose, ele vem da onde, tá, gente? É de um consumo exacerbado a gente pode falar de açúcares ou de alimentos, fontes de açúcares ou alimentos que vão ser transformados em açúcar, porque a glicose é o produto final do carboidrato, tá? Então, não é que carboidrato seja vilão, seja ruim, tá? Então, eu como um pão, lá no metabolismo de digestão e no fígado, vai ser transformado em macro e micronutriente, né? Então, a glicose é o micronutriente do carboidrato. Assim como o aminoácido é o micronutriente da proteína e o ácido graxo é o micronutriente da gordura. Tá? Então, a gente pega uma molécula grande, na mastigação já começa a digestão e vai passando por todos os processos até virar glicose. Tá? Então, o excesso de glicose ele pode estar relacionado por questões emocionais também, mas da via alimentar, da parte metabólica, né, para metabolizar o que se come, às vezes da parte emocional interfere na parte da metabolização. E aí o que acontece? Essa glicose ela não é absorvida, né, e virando energia dentro da célula. Então, essa glicose, ela está na corrente sanguínea, precisa entrar na célula para gerar energia, que é a função do carboidrato, né? E quando isso não acontece, ela fica em excesso no sangue, né? Que pode levar um pré-diabetes ou diabetes ou todo o processo inflamatório e até um sobrepeso, o excesso de peso, que também é um processo inflamatório. O excesso de peso, ele é um processo... A gente diz que uma pessoa acima do peso, em excesso de peso ou obesidade, ela é uma pessoa inflamada, né? Então, é isso que acontece. A glicose vem daí. Pode ser do açúcar branco, do açúcar mascavo, do pão branco, do pão integral. A diferença é a velocidade que esses carboidratos são digeridos e se transformando em glicose. Então, quando a gente troca um pão branco por um pão integral, eu vou reduzir a velocidade que esse pão vai virar glicose. Mas ele vai virar também, né? A gente só não faz picos de glicemia diferente de um pão branco. Então, quando eu como um pão branco, eu tenho um pico. Eu comi, já digere rápido e já disponibilizou a glicose mais rápida. Quando eu como pão integral, ele vai liberando essa glicose de uma forma mais lenta.
E o excesso vem provavelmente de uma hiperalimentação, tá comendo em maior quantidade do que precisa. Exatamente. Esse fígado com certeza deve estar muito comprometido também, né, Gi? Tem que trabalhar Então, muito. existe sim um processo, um protocolo, né? Um plano nutricional pode ser fechado junto com a aromaterapia, de óleos essenciais. Com certeza, os cítricos entrarão nesse processo, mas a gente precisa entender, né? A gente, mais uma vez falando sobre a docilidade da vida, né? O excesso de glicose dentro da psicossomática vem dizendo a vida perdeu a graça, né? Falta docilidade na minha vida, né? E onde eu preciso buscar esse doce? Hoje pode não fazer sentido para mim, mas às vezes isso vem de lá da infância e eu acabei trazendo para os dias de hoje. E hoje o meu corpo, devido a algumas situações que eu passo com família, às vezes com filhos, né? Eu preciso resgatar essa docilidade que faltou na minha infância e o meu corpo está demonstrando que eu preciso seguir em frente, né? Essa glicose está vindo, vamos resgatar essa docilidade, vamos brincar mais, vamos sorrir mais, relaxa, né? A vida não é essa intensidade toda. Então é bem assim. Mas não existe um protocolo fechado, né? Eu preciso entender quais as necessidades, né? Qual é a vida da pessoa, qual é a forma de alimentação, como esse organismo, como esse corpo, né, está funcionando para que seja um tratamento eficaz. Eficiente, né? E ao ponto certo, né? Exatamente, exatamente. E é gradativo, né? Consigo resultados, mas é uma questão de paciência e bem gradativo. Legal, muito bom. Estou dando uma olhadinha aqui. Realmente não tem mais perguntas. Eu estou com um pouco de receio do Instagram derrubar tudo aqui a gente, porque está indo para uma hora. Então eu vou começar a encerrar, tá, Cris? Tá bom. Eu vou Ó, falar a Gisele, ela comentou aqui, vixe, tô fazendo tudo errado. Não tô fazendo errado, Gi. Não existe errado. Você já está reconhecendo, então, a partir de hoje, tenta fazer diferente. Sim, a gente está aqui para te ajudar, Gi. Exatamente. Conte com a gente. Muito bom. Para finalizar, gente, o que eu quero dizer é assim, que eu e a Cris, nós trabalhamos aqui, né? Nós somos no bairro do Limão, para quem não conhece a gente, que está entrando aqui, tem algumas pessoas que eu não conheço, fica o convite para conhecer o meu Instagram e fica o convite aí para conhecer o Instagram da Cris, conhecer mais sobre o nosso trabalho, tá? E o que eu quero falar é que eu tenho além das consultas avulsas, eu tenho um programa nutricional de emagrecimento que ele chama Método 4 Estações. Se alguém quiser conhecer mais, lá no meu Linktree, na minha bio, tem o meu canal do YouTube, gente. Tô youtuber agora, viu, Cris? Tô chique. E, gente, eu já indiquei para alguns interagentes esse tratamento da Gi, estão gostando, viu? Ai, que bom, Cris. Obrigada Estão apaixonados, bem bacana mesmo. É lindo o projeto, vão conhecer, eu achei muito bacana. Que legal, obrigada, Cris. E lá no YouTube eu fiz um vídeo explicando sobre o método, ele chama Método de Emagrecimento 4 Estações, baseadas nas 4 estações do ano. Eu fiz com muito amor, meu filhinho. Dá para perceber, é perceptível. E a Cris, quando o paciente fecha comigo o programa, o método 4 estações, leva como bonificação uma sessão de aroma coaching com a Cris. Que ali, ó, já para começar com o pé direito e o esquerdo e o corpo todo no processo, né, Cris? Quer falar um pouco do seu trabalho aqui no bairro do Limão? Então, meus atendimentos são online, né? Os atendimentos hoje são online. Eu faço grupos de meditação com aromas, vira e mexe, eu estou unindo grupos aí para trabalhar, nesse caso, diretamente o emocional. É uma imersão bem profunda, bem maravilhosa, né? Eu já participei, já fiz essas imersões, né? E é muito bacana a pessoa entrar em contato com ela mesma. São muitas emoções compartilhadas, né? E às vezes a gente percebe que o nosso processo, a gente consegue soluções dentro dessa imersão. E aí o online é um atendimento direto, né? E aí uma avaliação profunda, né, em relação ao físico, emocional. E aí depois eu fecho um protocolo, né, pro interagente,
né, para iniciar o tratamento, enfim, aí existe a combinação de pegar o tratamento, eu mesma faço o tratamento, eu mesma faço as misturinhas dos óleos essenciais. Então eu sei que sai daqui com muitas boas energias, muito amor e carinho. Então eu mesmo que faço a manipulação, justamente para eu saber, né? Infelizmente a gente não tem farmácia de manipulação para isso ainda, né? Então eu mesma faço o tratamento e eu sei que vai chegar lá, vai chegar com muitas boas energias. Ai, que gostoso. Então E eu tô isso, precisando fazer com você, hein? né, Gi? Você. E quem fecha comigo ganha um acompanhamento nutricional de 30 minutos, né, Gi? Isso é uma sessão de clareza que eu chamo, uma consultoria, Isso, né? sessão de clareza, isso, uma consultoria de 30 minutos e não vão Para se bater um papo arrepender, viu? Que comigo aí aí. tem muito carinho, exatamente. E trazer uma clareza, literalmente, né, Gi? É o que as pessoas estão precisando hoje em dia, de trazer clareza, de um apoio ali e não de atrapalhar mais a vida delas. Elas estão Sim, precisando de auxílio, né? exatamente. Estamos aqui para ajudar, não para dificultar, né, Cris? De dificuldade já Exatamente, passa o dia a dia. sempre. Chega. Exatamente, não, vamos trazer um respiro, vamos voltar para a margem, né? Conseguir Isso. visualizar tudo, montar pecinha por pecinha e no fim chegar lá ao topo com todo o significado e ou você olhar lá para baixo e não quero voltar mais para lá. Com consistência. Obrigada por tudo, gratidão, mas aí eu não quero mais. Já aprendi, tchau. Exatamente, falou, valeu. Ai, Cris, eu quero te agradecer. É sempre muito bom trocar com você, é sempre muito bom mesmo. Muito obrigada pelo convite. Vamos programar mais vezes aqui. Vamos, com certeza, vamos, com certeza. Eu que agradeço, talvez Gi. pensar em algum evento presencial. Acabei de ter essa ideia aqui. Uma Conversa, não sei. Vamos pensar em alguma coisa junto. fazer uma meditação no parque, vamos sim. Nossa, Vai ser uma um delícia piquenique mesmo. saudável, um bate-papo sobre nutrição. Isso. Bora, vamos aflorar essa ideia, Gi. Ai, meu Deus, já estou animada. Bora, eu também me animei. Então, Cris, mais uma vez, muito obrigada. O Instagram Eu que curtindo a agradeço. gente aqui, hein? Né? Passou o tempo que eu nem vi. Passou de 1 hora já e estamos aqui. Oh, Glória. Gente, boa noite. Boa noite, Eu pessoal. que agradeço, Gi. Beijão, bom descanso. Tchau. Para vocês também. Tchau, tchau.